Olá, meu nome é Carolina Gomes e hoje no quadro A Coate Conta a gente vai falar um pouquinho mais sobre tapetes. Então, ao contrário do que algumas pessoas acham, o tapete ele pode fazer a diferença no seu espaço. Quando você tem acabamentos muito rústicos ou muito frios, a escolha da trama correta, cor, dimensão e até mesmo material pode fazer a total diferença no resultado final de um ambiente, de um espaço ou de um apartamento, por exemplo. Antes de continuar, eu já vou pedir para você se inscrever no canal. Dessa forma, o nosso conteúdo consegue alcançar mais pessoas e a gente consegue ajudar novas especificações de outros arquitetos ou até mesmo clientes que gostam de saber um pouquinho mais sobre etapa. Não esquece também de curtir esse vídeo, compartilhar e comentar aqui o que você achou desses detalhes que fazem a diferença. Bom, então já vamos começar sobre um erro muito comum que acontece, principalmente quando clientes vão comprar tapete por conta própria. O maior erro é a especificação do tamanho do tapete. A gente gosta de sempre tentar abraçar o ambiente com aquele tapete. Então, falando, por exemplo, de um dormitório, a gente coloca o tapete no mínimo entre as duas mesas de cabeceira e a passagem que tem na frente da cama. Então, é um tapete que ele acaba sendo um custo de investimento mesmo, por causa do tamanho dele, mas ele abraça o espaço. Então, nesse exemplo, é possível ver como que a gente gosta de dimensionar os tapetes, trazendo um aspecto muito mais harmônico e com personalidade para o ambiente. Ainda nessa questão do tamanho, algo que a gente costuma ouvir com bastante frequência é para que eu vou pegar um tapete muito grande ou desse tamanho todo? E a nossa opinião é que quando o tapete ele é menor, ele não abraça o ambiente inteiro, ele não tem no mínimo essas dimensões que eu comentei, falando especificamente do quarto, né? Fica com a impressão de que não foi algo planejado para aquele ambiente, que foi um tapete às vezes emprestado, dado, reutilizado, então ele não tem a cara de que foi personalizado, planejado, pensado para aquele novo ambiente, para aquelas novas sensações que você quer ter naquele espaço. Então, dando outro exemplo de espaço, quando a gente pensa em um tapete para uma sala de estar, que tem mais ou menos o layout de um sofá, duas poltronas na frente, um sofá, alguma mesa de centro e um corredor de passagem, é interessante que esse tapete ele converse com essa conexão, então pode ter uma forma mais arredondada, para não ficar os cantos, né, ortogonais em contato com algo muito aberto, ou você tiver alguma divisão, um banco, duas poltronas, o ideal é que esteja no mínimo do meio do sofá até o meio dessas poltronas. Mesma especificação vale para os cantos, então no mínimo entre as duas passagens nas laterais desse cômodo. Dessa forma você consegue um ambiente que ele fica muito mais acolhedor e o tapete ele fica realmente especificado e personalizado para novas vivências que vão acontecer especificamente em cada canto. Então, a gente vai mostrar para vocês alguns modelos de tapete, mas antes é legal explicar a diferença entre a composição do tapete, ou seja, os materiais que foram utilizados para fazer o tapete, e a trama, ou seja, o desenho que o tapete vai ter. São duas coisas diferentes. A materialidade mais utilizada como base na tapeçaria aqui no Brasil é o nylon ou poliéster, vendida também por ser bem hipoalergênica, por conta de ser um material sintético. Então você tem diferentes tamanhos na pelagem. Então pode ser um pelo curto, que significa literalmente que ele é cortado mais baixinho, então é mais fácil de limpar, acumula menos pó, enfim, muito versátil, só que ele é bem mais fininho, né, bem mais baixinho, e você tem a pelagem mais comprida, que é um tapete mais confortável, só que por conta da altura ele acaba acumulando um pouquinho mais de pó, poeira, enfim, sujeira. Falando ainda de tecidos resistentes, mas que tem um pouco mais de conforto, a gente tem a corda lã acrílica, que pode ser 100% poliéster, ou também pode ser uma composição de poliéster com algodão. E aí a gente consegue, acho que na câmera é possível de ver, que é um pouco mais confortável, né? Por
causa dessa junção com o algodão do que os materiais 100% sintéticos. Graças a esse poliéster, a gente também consegue ter variedades de cores e a gente consegue fazer algumas composições mais espessas ou composições mais finas. Tudo vai depender do conforto que você quer para o espaço, na praticidade ou não de limpeza e se o cliente, né, ou a pessoa que vai habitar aquele ambiente, se ela tem algum problema alérgico com poeira, pó, alguma coisa que possa ficar no tapete. Ainda nas bases sintéticas, a gente tem a corda náutica, que ela é uma derivação do polipropileno, e você pode ter a opção dela chata, né, que é ela mais fininha, assim, um pouco achatada, por isso o nome, ou você pode ter ela de uma forma um pouco circular, e aí você pode variar os tamanhos. Essa daqui é um tamanho bem pequenininho, e você pode ter modelos mais espessos. O legal de ser sintético é que você tem essa variedade de cores e você pode usar em áreas molhadas ou até áreas com grande fluxo que é mais fácil de limpar. Não é um tapete tão confortável, mas é um tapete mais prático. Também é possível ter algumas fibras sintéticas para fazer uma composição que sim, pode ficar em área externa, pode ficar em área molhada, que não tem nenhum problema, porque a superfície ela é completamente sintética. Então, na verdade, acaba sendo um tapete não de pelos, mas acaba sendo, né, de um material artificial, sintético, e que você consegue limpar, que você consegue derrubar alguma coisa e não ter danos a esse objeto. Por essa razão, a gente especificou um tapete de fibra sintética na nossa cliente, duas composições, tanto na passadeira da cozinha quanto na passadeira da área de serviço. Falando ainda de tecidos resistentes, mas que tem um pouco mais de conforto, a gente tem a corda lã acrílica, que pode ser 100% poliéster, ou também pode ser uma composição de poliéster com algodão. E aí a gente consegue, acho que na câmera é possível de ver, que é um pouco mais confortável, né, por causa dessa junção com algodão, do que os materiais 100% sintéticos. Graças a esse poliéster, a gente também consegue ter variedades de cores e a gente consegue fazer algumas composições mais espessas ou composições mais finas. Tudo vai depender do conforto que você quer para o espaço, na praticidade ou não de limpeza e se o cliente, né, ou a pessoa que vai habitar aquele ambiente, se ela tem algum problema alérgico com poeira, pó, alguma coisa que possa ficar no tapete. Agora, falando um pouco sobre materiais naturais, a gente vai começar, né, com um dos mais nobres, que é a lã, que é literalmente proveniente da retirada da pelagem do carneiro. Então, é um material que ele tem um valor atribuído, tanto de investimento, tanto de nobreza, né? O toque dele é muito mais macio do que todas as outras bases de composição de tapete. Às vezes a gente consegue ter só um detalhe em lã para trazer conforto sem necessariamente deixar a peça toda mais cara. O problema da lã é que, por ser um material 100% natural, ela acaba soltando, né, um pouco de pelugem, então isso é muito ruim para quem tem problema de rinite, para quem tem necessidade de limpeza, né, recorrente do tapete. Então, é um material mais nobre, porém um material para ser avaliado o custo-benefício dependendo de cada caso, cada projeto. Ainda sobre os materiais naturais, a gente tem o nosso queridíssimo algodão, que ele pode fazer ou parte de uma composição atrelada a um material sintético, ou uma composição da trama para trazer leveza e um pouco mais de harmonia e conforto, né, para o espaço. E quando você quer um tapete de pisar e se sentir nas nuvens, normalmente a gente escolhe pelos materiais naturais, que eles são muito mais confortáveis do que os materiais sintéticos. Ou a gente pode colocar algum tipo de material natural na trama do tapete, não apenas na composição, ou pode ser apenas em alguns detalhes, para trazer esse conforto e essa leveza ao pisar, ao ficar, né, em cima desse tapete. Então a gente tem o algodão como um processo proveniente da planta de algodão, aquela planta bem fofinha, e
de novo, um material natural, ele traz bastante conforto. Então agora nós vamos mostrar duas composições que são diferentes, mas que têm tramas parecidas. Então a gente vai começar com um tapete super famoso, que é o bouclé. Por mais que eles sejam, né, super parecidos, a gente consegue ver diferença entre os dois. Então, que é esse daqui, ele é composto por chenille e algodão, e esse daqui, ele é composto por lã natural e algodão. Ou seja, o algodão, ele acaba sendo igual nos dois, só que a lã, ela acaba trazendo um pouco mais elegância, né, para a composição do tapete, e o chenille acaba trazendo um bom custo-benefício, porque ele é mais viável financeiramente do que a lã. Agora indo para tapetes próprios para áreas molhadas ou áreas externas, a gente tem a fibra sintética, então a gente consegue ver o como é diferente das fibras naturais. Ele é completamente composto por materiais sintéticos, né? Então você não tem pelos aqui. Você tem uma composição que forma o tapete, mas não necessariamente pelos. Então é por isso que ele é muito indicado para as áreas molhadas ou áreas com bastante tráfego, porque é de fácil limpeza. Bom, então, para finalizar o conteúdo, vale destacar que existem muitos outros acabamentos de tapete. Aqui a gente só deu uma pincelada de algumas composições e algumas tramas que são as mais famosas, que normalmente a gente gosta de especificar. E não poderíamos deixar de mostrar para vocês a composição Aqua, que nós mesmos fizemos, com a trama Bouclé, que, na nossa opinião, é uma trama muito charmosa, muito elegante. E aqui a gente só tem metade dos materiais que a gente apresentou para vocês. Esse tapete ele é todo composto por materiais naturais. Por isso que tem muitos detalhes quando a gente fala de tapete. Aqui, por exemplo, nós usamos juta, algodão, lã e sisal pintado. E aí a gente consegue esse aspecto completamente diferente. Aqui no Aqua, nós gostamos de nos apegar a detalhes quase que imperceptíveis, mas que fazem toda a diferença no resultado final. Conta aqui pra gente se esse conteúdo te ajudou. Até o próximo Aqua Te Conta!